Tá, beleza. Então. Me chamo Ana Carolina, eu sou do time de operações aqui da ACE, e hoje eu vou ser a intermediadora aqui do nosso bate-papo. Então, como vai funcionar mais ou menos hoje aqui no nosso webinar, né? Eu vou fazer algumas perguntas para os meninos, vocês também podem interagir aqui no Zoom, podem ir mandando perguntas e tudo mais, e eles vão respondendo ao decorrer do tempo, né? O tema, como vocês sabem, é sobre validação, então a gente vai entender um pouquinho sobre esse tema. Para quem não é ainda usuário da nossa plataforma, no final desse webinar eu vou apresentar para vocês o link, daí vocês podem também estar se inscrevendo. E lá na nossa plataforma a gente tem um pod que fala somente sobre validação. Então a gente vai explorar um pouquinho mais sobre isso hoje. E a gente tem aqui com presença de Miguel Narras, André Golfeto e Luiz Fernando. Queria que vocês se apresentassem aí para o pessoal, meninos. Legal, acho que eu posso começar então, já que você falou meu nome primeiro. Bom, eu sou o Miguel, eu trabalho aqui na ACE desde fevereiro do ano passado, então já estou um pouquinho mais de um ano nesse universo aí de inovação e empreendedorismo. Hoje eu trabalho no ACE Cortex, que é o nosso braço de consultoria em inovação para grandes empresas. E o que eu mais faço são projetos de conexão entre startups e grandes empresas para gerar algum tipo de negócio, seja algum tipo de parceria, algum modelo também de investimento, ou também simplesmente uma contratação dessas startups. Então, eu ajudo aí grandes empresas a inovarem por esse meio, e eu acabo vivendo aí bastante desses dois mundos, né? Então, acho que esse é um pouco aí da minha experiência, do que eu faço hoje. Vou deixar os meninos se apresentarem. Boa, show de bola. Bom, aqui na ACE eu cuido da nossa plataforma de aceleração online, a Growthaholics for Startups. O meu objetivo aqui com a plataforma é estar ajudando startups ali no começo do seu desafio, da sua jornada, validar o seu produto, colocar o produto no ar, começar a descobrir os canais de aquisição, toda a parte de marketing, vendas e também de fundraising. Então, na nossa plataforma lá, a gente tenta conectar as startups com mentores, parceiros e formar um ecossistema ali para estar ajudando todo o empreendedorismo no Brasil. Então, isso é um pouquinho do que eu faço aqui na ACE também. Bom, falando rapidinho, prazer pessoal, meu nome é Luiz, estou falando aqui de Brasília, 60 anos de Brasília ontem, né, como bom brasiliense lá em Itacaí. Aqui na ACE eu faço parte do time da ACE Startups, então encontrar boas oportunidades de investimento, ver o que está acontecendo na Growthaholics for Startups, ver quais são as startups que têm mais aderência à nossa tese, é um pouco do meu trabalho aqui, e também de acompanhar algumas startups do nosso portfólio. Ah, legal. Então, gente, a gente vai começar fazendo algumas perguntas e no início eu queria entender, né, na visão de vocês, o que é um processo de validação e o que não é um processo de validação. Legal, acho que eu posso começar então também. Não quero começar todas, a gente vai revezando aí ao longo do tempo. Mas acho que para mim é mais fácil falar o que é um processo de validação, né? Então, o processo de validação, para mim, eu enxergo muito como uma descoberta. Então, é um processo de você conseguir, de fato, descobrir e conseguir observar e validar essas suas observações e descobertas do mercado, né? Então, é um período em que você vai se decidir, explorar essas possibilidades e conseguir entender que problema hoje está de fato latente, quem que tem esse problema, qual que é o tamanho desse problema, qual que é o tamanho dessa oportunidade, e a partir de todas essas descobertas conseguir construir um negócio que vai ter maiores chances de ter bons resultados e de conseguir escalar bastante no futuro, né? Então, para mim, essa seria a definição mais simples do que é um processo de validação. Mas daí queria ouvir os meninos também. Bacana, legal. Eu acho que, basicamente, é quando você firma as premissas do seu negócio. Então, é como se fosse o alicerce de toda a construção.
E aí, aproveitando, eu acho que o processo de validação não é o momento que você para tudo e você vai ficar só conversando com as pessoas e tendo ideias e acabou. Eu acho que muito pelo contrário, o processo de validação ele vem para te dar mais segurança sobre aquilo que você está fazendo, qual problema você está resolvendo, para quem, como que você resolve de um jeito diferente do que é feito hoje e uma série de outras coisas também. Eu acho que às vezes as pessoas têm a impressão de que você precisa parar tudo que você está fazendo e só vai validar, essa é a única atividade. Quando, na verdade, o processo ele se torna mais rico quando você vai validar e você está com o produto no ar, as vendas estão acontecendo, você está gerindo o time, você está contratando os fornecedores, distribuindo e etc. também. E pegando o gancho, talvez só para fechar, validação não é algo restrito só a quem está no estágio inicial. Também é uma coisa que, por vezes, o pessoal pensa, né? Que o pessoal encara muito como um checklist. Então, vou validar, vou para o mercado e é isso. Não, eu gosto de entender, gosto de ver a validação como, na verdade, uma forma de pensar e um ciclo que você vai percorrer em diferentes momentos do seu negócio, obviamente com objetivos diferentes, mas é uma forma que você tem de pegar aquelas hipóteses que você tem e transformar elas em premissas, né? Então, transformar aquele achismo, conseguir, por meio da conversa com seus clientes, ver se faz ou não sentido aquilo que você está imaginando, e a partir disso, como o André e o Miguel falaram, construir os próximos passos, os próximos estágios do seu negócio, seja ele qual for. Acho que até comentando um pouco em cima desse ponto que o Luiz trouxe, com certeza negócios super maduros e que estavam crescendo bastante. Nesse momento que a gente está vivendo agora de crise, muitos deles estão sendo impactados por alguma mudança de comportamento, por alguma mudança de prioridade do consumidor, da persona, e precisam e vale a pena investir um determinado esforço para revalidar algumas dessas premissas e entender novamente o que ainda é válido, o que não é, né? Isso é só um dos exemplos. Em muitos momentos da sua jornada enquanto empreendedor, pode fazer sentido você revisitar o seu problema, ou revisitar a sua persona, ou o job to be done, ou seus concorrentes, para entender melhor se a dinâmica desse mercado mudou e se isso afeta alguma coisa no seu negócio também. Além disso que vocês comentaram agora, eu queria entender qual que é a importância, então, de eu estar fazendo a validação do meu modelo de negócio, o que isso vai gerar de impacto? Legal. Eu acho que assim, a taxa de mortalidade das startups naturalmente já é alta pra caramba. Então, quando você faz um processo de validação bem feito, você reduz essa sua taxa que você pode ter ali de insucesso. Então, você acaba tendo mais segurança porque você ganha clareza do que o problema que você resolve, para quem, uma série de outros aspectos também. Então, a importância eu acho que é tanto reduzir o risco, quanto também ajudar a você ter mais clareza das coisas do seu negócio, do seu projeto ou da sua startup. Porque você consegue melhorar a sua abordagem comercial, melhorar a sua comunicação, relacionamento com os clientes, criar novas propostas, encontrar coisas que você não imaginava que seria possível também. Inclusive, é muito comum quando uma startup está no estágio mais avançado, ela fazer a validação recorrentemente quando vai lançar um novo produto, que seria a etapa de discovery, de qualquer gestão de produtos um pouco mais madura também. É a mesma coisa que você tenta fazer ali no começo de um projeto ou de uma startup, por exemplo. Mais alguém quer complementar o Andrei? De maneira bem objetiva, Ana, acho que falar de validação, né, e a importância é falar de economia de tempo, né? Se eu tivesse que resumir assim, tudo é economia de tempo, economia de dinheiro, economia de, enfim, energia, porque você gasta o tempo naquilo que você está querendo provar e a partir do que você prova, você dá double down, né? Consegue canalizar mais todos esses recursos para colher o resultado que você quer. Então, para mim, a economia talvez seja a grande importância da validação. Eu acho que está bem conectado com o conceito Lean, né? Acho que, de fato, você sair da premissa de quando você está começando um projeto ou você já tem um projeto rodando, que você ainda tem muito que aprender, que você sabe muito pouco, né? Quem tem aquele conhecimento é o cliente,
então você precisa colocar, de fato, entender aquele cliente, se colocar nos pés dele, e ter esse conhecimento o mais rápido possível, para garantir que, de fato, o produto que você vai construir, o negócio que você vai construir, vai estar bem fundamentado, né? Então, no fim, eu vejo que é um processo até muito de construção de mindset e de comportamento constante para o negócio, né? Até acho que complementando, às vezes existe um certo preconceito assim, mas será que eu preciso fazer um processo de validação ou não? E na maioria das vezes você precisa. Se você for analisar o que faz as startups crescerem em um ritmo acelerado, a base e o pré-requisito para você ter um crescimento, que o Sean Ellis fala muito no livro do Growth Hacking, é você alcançar o Product Market Fit. Ou seja, o seu produto ser de fato um must-have no mercado, uma necessidade, uma dor latente que os clientes de fato precisam. Se você ainda não encontrou isso, você precisa fazer a validação e descobrir e buscar isso daí. Você só vai saber que você buscou isso quando as pessoas te procuram pra caramba, quando seu telefone não para de tocar, quando os contatos no seu site não param de chegar, a imprensa está te procurando, as vendas não param de crescer, você não para de contratar gente, você cresce mês após mês. Isso são indícios de Product Market Fit. Enquanto você não chegou lá, não está com um faturamento de R$100 mil por mês, pelo menos, recorrente e crescendo isso 5, 10% mês a mês, você ainda não encontrou esse Product Market Fit. Então, essa é a importância do processo de validação. Acho que ele não tem nenhum fim, ele é sempre contínuo, só que a cada etapa você vai incrementando ele também. Legal, Andrei. E assim, pensando nesse processo de validação, se hoje eu tivesse minha startup e eu quisesse começar a validar, né? Por onde que eu deveria começar? Quais são as principais etapas, principais processos para eu estar conseguindo fazer a validação? Acho que eu posso puxar essa e já vou aproveitar para fazer um jabá, né? Eu acho que hoje, se você está com uma startup, a primeira coisa que você deve fazer é entrar na Growthaholics for Startups. E por que eu digo isso? Porque tem várias referências, né? Se você olhar, tem o curso muito famoso do Steve Blank, que ele fala sobre Customer Development, você tem o Lean. Se você procurar qualquer coisa na internet, você vai acabar caindo num blog post, numa essay do Paul Graham. Tem muito material difuso. E aí eu acho que colocar isso de uma maneira processualizada, colocar isso, conseguir conglomerar todos esses conceitos numa sequência lógica, numa sequência que você sabe exatamente como que a entrega de uma etapa influencia na entrega de outra, é a maior virtude que tem dentro da Growthaholics for Startup. Então, ali, você vai começar discutindo desde o bloco de negócios, né, falando sobre qual é o problema que você resolve. Essa é a primeira provocação que tem ali, que eu acho até legal trazer aqui, que parece uma pergunta até às vezes ingênua, simples, mas se você para tentar responder, por vezes você não consegue colocar de maneira clara, objetiva e específica, né, o que você está se propondo a fazer, o que você está propondo a resolver. E até se essa dor é de fato uma dor relevante, tanto do ponto de vista da percepção do cliente, tanto quanto do tamanho que esse mercado tem, ou esse mercado pode tomar de tamanho. Então, sem querer fazer mais o jabá, mas acho que o primeiro passo hoje seria se inscrever lá e consumir o conteúdo, que na minha visão consegue conglomerar todos esses conteúdos que estão difusos por aí. Ótimo. Acho que complementando aí um pouco o Luiz, a lógica de validação é muito de você conseguir criar hipóteses e ir validando essas hipóteses, né? Então, é um processo que, por mais que na Growthaholics for Startups tenha ali uma trilha, né, e tem uma ordem dos vídeos e tem um sentido para aquela ordem, às vezes você está lá na 7ª etapa, você está no 8º vídeo, sei lá, você está falando de job to be done, mas em algum momento você vai ter que voltar para uma etapa anterior e pensar em jornada do cliente de novo, ou em persona e tudo mais. Então, eu acho que lá tem um caminho muito bom, mas um erro que eu vejo muitas vezes das pessoas que estão passando pelo processo de validação é entender que é uma linha única, cronológica, e que você vai dando check e não volta a revisitar aquele ponto, né? Então, eu também começaria pelo problema e criando uma hipótese em cima do problema, para a partir daí ir tentando validar e ir cada vez mais lapidando e aprimorando esse problema conforme você também vai passando pelos próximos passos, né?
Então, quando a gente está falando ali de, por exemplo, de entrevistas exploratórias, é um período que você já pode estar pensando além do problema também nas pessoas e também um pouco na jornada, e você vai seguindo esse fluxo, esse ciclo de maneira contínua também e recorrente, né? Mas o problema é sempre o primeiro passo. Exato. Eu acho que o processo de validação ele é em camadas, né? Então, você começa sempre pensando qual que é a hipótese de problema que você quer resolver. E a grande dificuldade das startups ou dos projetos é que no começo todo mundo começa muito ansioso e animado e com uma alta expectativa de que você vai poder resolver todos os problemas do mundo. E para você decidir qual problema você de fato precisa atacar, você vai precisar das etapas seguintes. Então, você vai precisar ver como é que está no mercado, o que existe hoje de oportunidades, quais são os principais jobs e objetivos dos clientes, como que você vai se diferenciar, onde tem a maior oportunidade existente, onde que as pessoas de fato estão sofrendo com aquilo, onde que as pessoas se importam com aquele problema que você está tentando atacar também. Então, existe uma ordem lógica que a gente coloca ali como boas práticas na plataforma, mas, na verdade, quem vai dar o ritmo e quem vai seguir ali essa ordem vai ser a própria startup ao longo desse processo, que acaba sempre sendo muito contínuo. E o mais importante de tudo é que a validação em si, ela pode ser um mindset que você pode ter para tudo que você vai fazer. Como o Miguel colocou da mentalidade do Lean Startup, antes de você ir lá e fazer uma proposta comercial e sair batendo uma carteira de 100 prospects ou leads, você pode, na verdade, chamar 5 para conversar para ver se aquilo tem sentido ou não. Isso já é uma validação também. Então, é muito comum aqui na IS, quando a gente trabalha no dia a dia, a gente falar assim, você validou isso foi validado, porque você acaba tendo esse mindset de conversar com as pessoas antes, de fato, de seguir e já lançar tudo no mercado, você vai aprendendo e vai melhorando as coisas continuamente também. Mas eu acho que se fosse definir uma ordem, assim, bacana, seria começar com o problema que você quer resolver, afunilar esse problema, encontrar as pessoas que sofrem com esse problema, que são as personas, ver quais são os jobs que essa pessoa tem ali no dia a dia, né, que são os jobs to be done, que a gente vai até falar um pouco melhor. Como que você vai fazer uma proposta de valor para atender esses jobs que você mapeou daquelas pessoas que sofrem com aquele problema, colocar isso num modelo de negócio, na forma que você cria, entrega, captura valor e dimensionar ali o tamanho da oportunidade do mercado para ver onde você vai se diferenciar. Então, essa seria uma ordem básica, assim. Só que tudo isso acaba sendo muito complexo e muitas vezes você acaba tendo que voltar nos pontos anteriores também. Legal. Vocês falaram um pouquinho sobre personas, né? Então, de validar isso com a persona, com o ICP. Sobre a questão de validação, né? Que dicas que vocês podem dar para a gente em relação na hora de construir um questionário? Porque às vezes eu percebo muito que na hora da construção, às vezes a gente acaba enviesando muito as perguntas, ou às vezes acaba não fazendo perguntas que no final vocês vão sentir um pouco de falta, né? Então, que tipo de dicas vocês podem nos dar em relação a isso? Que é uma fase muito importante na hora da gente descobrir sobre a nossa persona, enfim. Bom, vou dar meu take aqui sobre isso. Como a Ana bem colocou, né, parece uma etapa muito trivial, você montar perguntas e conversar. Só que as startups no geral e os founders, né, que são normalmente quem conduzem essas entrevistas, acabam cometendo alguns erros de quererem não descobrir, na verdade, mas querer confirmar coisas que eles já tinham antes pré-concebidas. Então, um erro muito comum que eu vejo nessa etapa é o pessoal querer fazer perguntas confirmatórias, como eu falei, ou perguntas pouco explorativas, né, fechadas. Então, perguntas de sim ou não, perguntas que já têm um condicionamento ou encadeamento entre si, a gente fala muito do futuro do pretérito, né? Perguntas como poderia, faria. Tem um exemplo que eu sempre falo, que é assim, você, toparia andar de, sei lá, Ferrari comigo em Dubai? Toparia na hora, mas para isso você vai precisar pagar a passagem, sua hospedagem, tudo à vista e hoje. Será que você toparia ainda? Então, assim,
tem que tomar muito cuidado que já traz um viés, né? Esse tipo de pergunta. E eu acho que uma outra coisa é de gastar sola de sapato também, né? De procurar rodar essas pesquisas, não só com quem você já tem dentro de casa, mas principalmente com quem você não tem, mas que pode fazer sentido para a sua persona, para o seu ICP. Então, de maneira breve, eu colocaria esses pontos para vocês terem de atenção aí, de dicas para construírem o questionário exploratório. Eu acho que um complemento rápido aí ao que o Luiz falou, de uma dica também nessa etapa, é de você realmente construir um questionário e também ir para as entrevistas com uma postura de exploração e de querer entender muito a fundo como que é a rotina, como que são os jobs, como que é o perfil daquelas pessoas também que você está focando, né? Então, não se ater unicamente às perguntas que você tinha elaborado inicialmente com a sua equipe, ir mais além, ir perguntando como, por quê, mas e por quê e como, para ir além do questionário também já estabelecido. Acho que são algumas dicas valiosas também. Beleza, valeu, meninos. E queria também entender um pouco sobre todo esse processo, né? Quanto tempo dura mais ou menos o processo de validação? Ele tem alguma regra? Tem algum máximo de tempo? Vocês podem explicar um pouquinho melhor? Como a gente falou, né, é difícil você ter um tempo assim para isso em específico. Geralmente, uma média que a gente vê é de uns 3 meses, mas existem projetos, startups que validam isso num período menor. Tem gente que em um mês consegue aprender as premissas básicas e vai para frente e continua evoluindo. Só que acaba sendo constante, né? O tempo médio para se passar na plataforma é de 4 meses, em todos os blocos de conteúdo. E a todo momento você vai pegando aquelas premissas, porque você precisa resgatar elas na hora de colocar o produto de pé, na hora de fazer a parte comercial, na hora de levantar investimento. Então acaba sendo contínuo. O processo de aceleração tradicional na ACE, quando era presencial, levava de 6 a 9 meses, por exemplo, para ter um parâmetro, que é geralmente o tempo quando você está ali no começo do projeto. Se o seu projeto ainda não saiu do papel, você não é nenhuma startup, geralmente vai ser 1 ano e meio até, de fato, você conseguir estar com o produto rodando bem e com um processo validado, começando a ter um crescimento ok e relevante. Mas como a gente falou, sempre vai surgir elementos ali desse processo de discovery e validação, é algo ongoing, assim, que acaba não parando e você sempre vai incrementando mês a mês e você vai pegando coisas e acaba sendo até uma cultura e um mindset que você tem no dia a dia da sua startup. E todo mundo da startup precisa estar participando desse processo de validação ou só o CEO ou só algumas pessoas especificamente? Acho que eu posso começar falando dessa, né? O que é mais comum numa etapa mais inicial do projeto, da startup, é que o time ainda seja muito pequeno, né? Então, às vezes tem 2, 3 founders, às vezes é um pouco maior do que isso, no momento que tem aí um primeiro produto rodando, os primeiros clientes, que tá fazendo uma validação mais intensa, de fato, no negócio, né? Nesse período mais inicial, é recomendável que sim, todos se envolvam no processo de validação, porque afinal as funções ainda são pouco definidas, o time ainda vai crescer muito, e é muito importante que quem está ali no começo tenha os fundamentos e consiga trabalhar bem para uma construção desse negócio mais a longo prazo, né? Então, principalmente os founders, é extremamente recomendável que participe. A partir do momento em que essa equipe da startup, esse time já seja muito maior e a validação se torna muito mais uma etapa, um processo dentro da construção de novos produtos ou de novas features, normalmente acaba tendo um time mais dedicado para isso, né? Então, nesse estágio mais early, é super recomendável que todos participem e é natural que depois isso vire um processo mais específico de um time de discovery, por exemplo, dentro do time de produto. Mas o que eu acho que é bem interessante, é algo que a gente vê até em clientes, grandes empresas, algumas das empresas mais inovadoras do mundo, é que o CEO ainda tenha uma preocupação muito forte com o cliente, que também
tenha momentos de ir falar com o cliente e olhar ele cara a cara, né? Então, essa é uma característica que o ideal é que ela nunca seja perdida. E nesse processo, Miguel e Andrei e Luiz, como que vocês acreditam que a gente pode ter um equilíbrio em fazer a validação com a operação da minha startup? Não deixar um lado pender mais que o outro. Como vocês acreditam que a gente pode fazer esse equilíbrio? Legal. Tem gente assim, né, que acha que fazer a validação significa você parar tudo e ficar só conversando com as pessoas. Na verdade, uma característica essencial de todos os empreendedores empreendedoras de alto impacto é ter um forte network e uma rede de relacionamentos boas. E você pode usar o processo de validação para fomentar esse seu networking, porque querendo ou não, você vai estar conversando com pessoas do mercado. Pode ser que um dia lá na frente, essas pessoas que você usou agora na validação, elas virem seus clientes, viram conselheiros seus, podem virar mentores, podem virar investidores, enfim, tem N possibilidades. Então, eu acho que assim, o mais recomendável é você continuar assim com a sua operação, com as suas vendas e com o processo de validação, e você pode fazer ali uma divisão do seu tempo, 60% no negócio, 40% ali nas entrevistas, nas conversas, mas as coisas elas são correlacionadas. Você vai estar ali fazendo uma proposta e você vai estar ali conversando com os clientes, você vai estar ali fazendo um ajuste do produto e vai estar validando ali os jobs que eles fazem. Então, acaba sendo bem complementar também. E aí eu acho que o Luiz, que convive bastante assim, com as startups que estão ali em acompanhamento um pouco mais avançado na plataforma, pode dar alguns insights e dicas práticas de como conciliar, de fato, a validação com a operação, que às vezes as pessoas acham que uma conflita com a outra, mas na verdade elas são totalmente complementares e é como você aprender a nadar. Você pode aprender numa sala de aula e você pode aprender nadando e validar. Você vai estar ali tendo a sua aula, mas você vai estar ali também treinando na prática e nadando também. Então, é como se fosse esse mesmo exemplo aí da validação e a operação do negócio. Perfeito. E colocando assim um pouco do que eu vejo acontecendo com as startups, é que, no geral, as startups que estão em operação e que estão comprometidas em validar, em se questionar, em realmente ver se aquele entendimento que elas tomaram como verdadeiro se prova verdadeiro quando elas vão a campo, como que elas fazem isso? Elas fazem isso colocando dentro das rotinas que elas já têm. Então, seja na qualificação de um lead, ela já consegue diluir um pouco das entrevistas exploratórias, seja no processo de sucesso do cliente, seja no teste que ela vai fazer de uma nova feature com o recorte que ela tem. Então, é muito de você entender como que dos processos que eu tenho hoje para rodar a minha operação, e não só do ponto de vista de contato com o cliente, né, dos exemplos que eu dei, mas próprio até de construção de cultura. Trouxe um novo colaborador, como é que eu já mostro para ele essa mentalidade de cientificista, né, de rodar o ciclo de, puta, qual é a hipótese, como que eu valido isso, como que eu sei se eu validei ou não. São coisas que você pode mesclar e acabar um pouco com essa dicotomia do estou operando, não posso validar, ou então estou validando, não posso operar. Eu acho que é muito mais uma questão de né, não de ou. E até assim, o processo, para a gente que é investidor, quando a gente vai analisar uma startup, vai conversar com um founder, a gente quer ver que ele domina muito sobre o mercado. E não existe forma melhor de você aprender sobre o mercado do que o processo de validação e você conversar com as pessoas que sofrem com aquele problema. Porque a gente tem expectativa de saber de você, por exemplo, qual que é o próximo passo, para onde que aquele mercado está indo, quais são as tendências. Então, o processo de validação, ele também é uma forma muito rica de você aprender e se formar enquanto pessoa que está ali na linha de frente, nas trincheiras também da startup. E não adianta você achar que ler um report, um mapeamento de startup, estudar uma outra coisa do setor, algum report de algum órgão de classe, associação, vai te ensinar sobre o mercado. Na prática, é muito diferente você sentir ali as entrelinhas dos problemas que os seus clientes estão sofrendo, o que eles fazem para resolver aquele problema, como que eles resolvem aquilo hoje, e uma série de outras coisas também. E até dando um case, só dando um case prático, né? Acho que a própria Growthaholics foi startup, né? Para mostrar que a gente faz isso dentro de casa também, né?
Ano passado a gente rodou com uma centena, né, de startups, foram um pouco mais de 100, o Andrei tem os números certinhos, e a gente conseguiu ter uma satisfação com elas, desses primeiros usuários ali, altíssima, coisa da casa de 9,5. E por que a gente conseguiu isso? Porque a gente estava constantemente rodando os ciclos de validação. E até hoje a gente continua rodando. Então, a gente vai lançar uma determinada feature, a gente busca entender se vai ter adoção, se tem aderência com os problemas que a gente mapeou, se esses problemas de fato são urgentes, são importantes. Então, a própria construção das coisas que a gente faz, no nosso caso aqui não é uma startup, é um produto dentro daí, a gente roda isso. Então, acho que só para reforçar o ponto não é o checklist de 30 dias, 40 dias, é muito mais como que você segue evoluindo, como você segue fazendo, né? E você tem que conseguir se adaptar muito também ao contexto. Por exemplo, a plataforma, era muito fácil a gente trabalhar com ela, porque a gente tinha um público só ali dentro, que eram as startups. A partir do momento que a gente abriu a plataforma para todos os usuários, a gente começou a ter duas personas diferentes e com expectativas diferentes. E já começou a perceber no atendimento que tinham coisas que a gente precisava melhorar, seja na comunicação, seja na conversão, seja na jornada da startup. As pessoas não começaram a entender muito bem o que uma startup podia usar ou não, o que um usuário podia usar ou não. Então, foi uma série de melhorias que a gente já vai fazendo no dia a dia, pelo feedback que a gente começa a receber dos atendimentos, também ali pela Ana da GFS, que é até a Ana que está aí na conversa com a gente, ela existe de verdade. Então, a validação é um pouco disso daí que você vai fazendo. Por mais que a Ana, nas primeiras semanas era eu, agora já ela, a gente tem que ir aprendendo o que de fato os clientes estão tentando fazer, o que está acontecendo e fazendo essas adaptações rápidas e conversando com os usuários, com as startups, mentores, parceiros, investidores, para entregar o produto da melhor forma possível também. E a hora que você começa a ver que tem 5, 6, 7, 8 pessoas falando aquele mesmo ponto, tendo aquele mesmo problema, você tem que começar a repensar o seu roadmap, o produto, já adaptar a jornada, e assim vai indo também, principalmente quando você está num crescimento muito acelerado, né? E pensando agora em fundraise, né? O que um bom processo de validação pode impactar no fundraising? Pô, acho que eu posso falar um pouco, né? Já vi aí muito pitch de startup, não necessariamente buscando investimento, mas pitch também de mais comercial, mais institucional também. E dá para perceber a diferença do pitch de uma startup que fez um bom processo de validação e que está dominando muito o mercado, domina muito bem, tem um ótimo racional do tamanho de mercado, tem um ótimo domínio do problema, dos concorrentes, e as startups que têm um entendimento um pouco mais superficial. Então, tanto para você conseguir contar uma história melhor da construção da sua empresa e dominar muito o negócio que você está construindo, isso vai te ajudar com certeza a fazer boas impressões e ter boas conversas aí com investidores, sejam investidores anjo, ou enfim, VC, aceleradoras, que você vai encontrar aí ao longo dessa jornada. Acho que esse é um ponto fundamental, como também vai dar para perceber se tiver algumas pontas soltas, assim, né? Então, quem já vê muita startup todo dia, quem está acostumado a fazer investimento e fazer esse tipo de análise, como o Luiz, que faz isso diariamente, você consegue perceber quando também algumas coisas não estão sendo muito consideradas naquele negócio. Quando, por exemplo, o empreendedor ele não tem um domínio muito bom de personas, ou ele não utiliza isso da maneira correta no processo comercial, para conseguir construir bons canais de aquisição. Então, tudo isso é algo que é super perceptível e que com certeza é essencial. Então, acho que esse é um pouco do que eu queria contribuir para essa pergunta. Sensacional. Eu acho que, assim, igual o Miguel falou, você percebe claramente quando o empreendedor ou empreendedora ou founder fez a validação, porque o pitch dele é mais simples, é mais conciso, é direto ao ponto, não fica naquela enrolação, naquela 1001 coisas, e muitas vezes, por exemplo, chega alguém fazendo um pitch, lá nos tempos antigos da ACE, a gente fazia os dias de pitch, né?
E aí chegava o empreendedor falando um monte de coisa, ficava a apresentação inteira só enrolando, tecnologia que ele trabalhava, infinitas coisas. Todo mundo, ninguém entendia nada. Ele falava de problemas de que ele nunca conversou com alguém que sofre com aquele problema. Era incrível a quantidade de pessoas que aparecia sem essa propriedade. Agora, quando chegava um business minimamente validado o projeto, era visível a diferença, era muito mais simples e conciso. A gente existe para fazer isso, o problema que a gente quer resolver hoje é esse. Quem sofre com esse problema são essas as pessoas, o tamanho desse mercado é desse jeito, a concorrência está assim, assim, assado. A pior coisa que tem para o investidor é você chegar e falar para ele que você não tem concorrente. Isso só mostra que você não conhece, por exemplo, o mercado o suficiente. E se é um problema real, cara, a startup, o cliente, ele está resolvendo aquilo de alguma forma. Então, você tem que ver como que o cliente está resolvendo aquilo, por mais que não tenha um concorrente, mas sempre vai ter alguma opção substituta ou sempre vai ter algo indireto também. Então, o processo de validação ajuda pra caramba no processo de fundraising, porque ajuda nesse storytelling, nessa história que você vai contar para os empreendedores. E teve até uma pergunta aqui no chat, no Q&A, que é se o pitch é uma forma de validação. Depende muito. O pitch pode ser uma forma de validação na hora que você está falando de um pitch comercial. Então, se aquele seu discurso de vendas está convertendo bastante, é porque de fato ele está conectando e está conversando com a linguagem do cliente que está sofrendo com aquele problema. Muitas vezes o seu pitch pode não fazer sentido para o investidor porque não bate com a tese dele. Mas aí você tem que entender o que aquele investidor gosta, o que ele quer olhar, quais são as nuances ali por trás das teses dele, e você vai aprendendo isso também. Mas você ficar fazendo apresentações dos seus projetos, coletar feedbacks dos seus clientes, principalmente, é uma ótima forma de você saber se você está no caminho certo ou não. E, na verdade, se você for analisar a fundo, a estrutura de um pitch deck tem tudo a ver com o processo de validação. É basicamente você organizar as coisas que você aprendeu da validação numa apresentação. E aí você faz um pitch ali do seu projeto, tirando a parte do quanto que você precisa de dinheiro para o que você vai fazer, todo o resto acaba sendo contemplado ali no pitch também, além de inserir informações do time, que muitas vezes acaba sendo até o mais relevante. E olhando na perspectiva de quem está avaliando, né, e passando a etapa do pitch, o que eu acho legal de dividir é o seguinte: a gente está aqui num contexto de extrema incerteza, de investimento de alto risco. Então, uma boa validação é sim uma maneira de mitigação de risco, né? Porque você consegue ter mais clareza sobre para onde aquilo pode ir, qual é a capacidade de execução daquele time, fica mais evidente o que você precisa aportar fora o capital em termos de conhecimento, network, para levar aquela startup para o próximo nível. Então, você consegue ter uma clareza maior de como vai ser o trabalho, de como vai ser esse relacionamento. Uma outra coisa que eu acho que vale destacar tem uma linha que você pode adotar para ver boas oportunidades para investir, que é olhar mercado, né? Aqui na ACE, a gente gosta de olhar o mercado e o time. Então, a gente com certeza vai ter um take sobre o mercado que o empreendedor está atuando, a gente vai buscar conhecer, a gente vai estar em contato com especialistas, mas a gente valoriza muito e aprecia a visão única que aquele time de founders, aqueles empreendedores têm. Porque, no fim do dia, a gente está apostando muito mais no que esse time é capaz de fazer, porque não necessariamente o que eles estão fazendo agora é o que eles vão estar fazendo daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, a coisa evolui. Então, a gente conseguir mostrar que eles são eficientes com e sem capital, ou seja, que eles sabem rodar o link, que eles sabem fazer mais com menos, que eles sabem, não sair desenvolvendo qualquer coisa, que se você botar o dinheiro ali, esse dinheiro não vai evaporar na mão deles, são aspectos bem importantes. Fora do que o André e o Miguel já comentou, cara, é absurdo, é nítida a diferença de um cara que faz uma validação robusta, que consegue estruturar um pitch deck que evidencie aquilo que ele procurou descobrir ao longo da jornada, e aquele cara que está apaixonado pela ideia, que quer se convencer de que aquilo pode virar um negócio, sendo que não necessariamente vai parar de pé daqui a um tempo. E a armadilha maior que eu vejo é que, às vezes, esses negócios que não param de pé estão faturando. E aí o cara se prende nas métricas, acha que porque eu consegui alguns primeiros clientes, consegui fechar os meus primeiros contratos, eu estou com o programa validado, e ele não está.
e ele se engana até que ele bate no teto e aí começa a derrocada, né? Começa a crescer, a decrescer vertiginosamente, assim, é absurdo. Então, eu nunca subestimaria assim, o processo de validação, tanto para a construção de visão de negócio, construção de cultura, construção de produto, construção do racional de captação, e diga aí qual construção vocês querem nomear, porque para mim serve para tudo dentro de uma startup. Legal. E falando um pouquinho sobre mentorias, né? Então, no processo de validação, qual que é o melhor momento para a startup estar indo atrás de uma mentoria? Se existe algum tipo específico de mentor que a startup tem que buscar para conversar? O que vocês pensam sobre isso? Legal. Talvez, assim, ao longo do processo de validação, é natural você ter um começo com as expectativas e com o seu ânimo lá em cima, aí você vai para o mercado, conversa, coleta um monte de coisa e entra numa zona de desespero, porque você não sabe o que fazer com aquela quantidade enorme de informações. E aí você começa a procurar mentorias, muitas vezes, para te ajudar. Não necessariamente um mentor que não é o seu cliente, não é aquela sua persona principal, vai ser a melhor pessoa para te dar um feedback ou saber te direcionar ou não. Então você pode conversar com outros empreendedores que sofreram os problemas de validação para entender o processo dele, mas eu tomaria muito cuidado com conversas assim, quero conversar com um mentor que vai me ajudar a saber onde eu vou focar. Porque, na verdade, o mentor vai falar para você focar onde o mentor mais tem experiência, onde mais ele teve êxito e sucesso também. Então, eu procuraria pessoas que passaram pelo processo de validação, pegar cases práticos, ou conversar com pessoas que dominam a metodologia ali de validação também. E aí, quando você tiver as coisas bem amarradas, você pode conversar com o mentor para apresentar a lógica. Então, eu fui a mercado, aprendi que esse é o problema, quem sofre com ele é isso, essa é a oportunidade, o meu produto está assim, essa é a proposta de valor, esses são os competidores, esses são os meus diferenciais. Tem alguma coisa que eu não estou enxergando que você acha que poderia ser legal para eu olhar? E muitas vezes até conversar com um investidor, o investidor já tem esse modelo mental na cabeça plugado, ele já vai saber falar o que está faltando para você também. Mas no final do dia, assim, a melhor pessoa para validar o seu processo de validação é um cliente, aquela sua persona que de fato está sofrendo com aquele problema também. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente quer procurar mentoria porque a gente não sabe de fato o que fazer com aquelas informações. Só que você continuar à frente, continuar a nadar, como a Dolly lá do Procurando Nemo falaria, pode ser a melhor alternativa. Às vezes você está perdido em que você vai atacar ali na persona, mas você vai estudar sobre a proposta de valor, às vezes dá aquele insight. Você vai estudar sobre os jobs to be done, te dá aquele insight. Você vai estudar sobre o tamanho do mercado e os concorrentes, te dá aquele insight. Então, muitas vezes é mais continuar à frente do que, de fato, parar, se desesperar e procurar alguém ali para dar pitaco no seu negócio também. Uma coisa que eu vejo que os mentores podem ajudar muito, pessoal, por exemplo, normalmente quando você está se propondo a construir uma startup B2B, né, ou seja, que vende para empresas, às vezes você, por mais que tenha o network dos founders, não tem acesso às pessoas que tomam as decisões e que você quer conversar, né, que teriam as suas personas dentro dessas organizações. Então, às vezes, os mentores podem também servir como essas pessoas que vão abrir as portas para vocês. Porque depois que vocês começam a conversar com as primeiras pessoas, vocês começam a entrar num loop muito virtuoso, que é o seguinte, você conversa com o líder, por exemplo, de uma empresa, uma liderança ali que toma decisão. Provavelmente esse cara ou essa mulher, ela vai conhecer outras lideranças de outras organizações ou que se encaixam no seu perfil de persona. Então, para quem está buscando validar uma solução B2B, eu vejo que pode ser um caminho bastante rico aí vocês aproveitarem os mentores que têm disponíveis. Até pegando o gancho, né, eu acho que um outro ponto legal do Growthaholics for Startups é essa comunidade que é criada, né? Então, não contem apenas com mentores, mas acho que até o fato de ter um fórum, de ter um grupo no WhatsApp, gera a possibilidade de você trocar com pessoas que estão passando pela mesma etapa ou estão com dúvidas, talvez, no mesmo ponto, ou que seja um negócio que seja do mesmo setor e que podem contribuir de alguma forma. Então, além dos mentores, acho que vale a pena vocês usarem também esses recursos que estão aí à disposição.
E pensando assim, se sou uma startup, eu já passei por um processo de aceleração, o que vocês acham que eu posso estar aproveitando desse processo e o que eu devo focar novamente, né? Olha, Boa eu, também. eu acho que Manda ver. assim, eu vou responder um ponto aqui, que primeiro, se você já fez um processo de validação, provavelmente você já errou muita coisa e você também já aprendeu muita coisa sobre como validar ou como não validar um negócio, né? Então, essa com certeza é a principal coisa que você consegue aproveitar. Tirando isso, tem muita coisa que provavelmente você não vai conseguir. Só se for uma solução muito similar para um público, para uma persona muito similar também, e que está endereçando o mesmo problema, só que de uma maneira diferente. Tem algumas coisas, talvez algumas etapas que podem ser reaproveitadas, mas eu recomendo pelo menos dar uma reciclada em tudo que você já tinha construído anteriormente. E, na verdade, eu acho que o que talvez, se você estiver fazendo um negócio que seja adjacente ou que seja, tem alguma similaridade com o anterior que você construiu, é que isso vai te ajudar a criar melhores hipóteses para você ir validar elas, né? Provavelmente as suas hipóteses iniciais vão ser mais assertivas do que as que você fez lá atrás, né? Você vai estar com um faro, uma intuição talvez um pouco mais apurada de por onde começar. Mas eu não recomendo, eu já tenho uma persona, vou pular essa etapa. Acho que isso é extremamente ruim, assim, né? Vale a pena você revisitar tudo isso e refazer, mesmo que seja um negócio similar. A gente vê que assim as startups que já chegavam com as coisas mais avançadas, é super rico revisitar o processo e muitas vezes é uma forma de você organizar os aprendizados que você já está tendo ali no dia a dia e geralmente o pessoal faz uma gama menor de entrevistas só para afirmar e bater no martelo se de fato aquilo faz sentido. E aí, muitas vezes, se você começa a conversar com os clientes, quem sofre com aquele problema, e você vê que, pô, 2, 3 pessoas falaram a mesma coisa, eu não aprendi nada novo, é porque, de fato, a premissa está muito ok. Agora, se você tinha uma hipótese, você vai conversar e vê que 3 pessoas de cara já falaram coisas que você não estava imaginando, talvez o negócio não estaria tão validado assim. E eu só ficaria satisfeito com o meu negócio validado se eu já tivesse tendo uma receita recorrente ou um volume transacionado na minha plataforma bem grande também, ou uma base grande de usuários crescendo, e indícios ali de tração e crescimento orgânico. Isso, de fato, é validado. Mas, às vezes, acontece algumas coisas engraçadas, assim, às vezes um empreendedor ou empreendedora chega e fala, já fiz pré-aceleração ali, já participei desse programa, já fiz esse curso online no YouTube, já sei de tudo, eu só queria a grana mesmo e investimento da Ace. E aí você vai ver o negócio, tem tipo 3 clientes, nunca coletou uma satisfação, não tem faturamento que cresce, o funil de vendas mais um balde furado. Então, assim, que adiantou esse conhecimento se ele não conseguiu ser aplicado de fato? E o que a gente tenta fazer no processo de validação é que você use ele de fato e use isso como uma ferramenta poderosa para ser a base ali, o combustível do crescimento do seu negócio também. E eu não posso abrir aqui nomes, obviamente, mas são vários casos, não dá nem para contar na mão, de empresas que faturavam bastante, tinham bastante clientes, e quando se permitiram fazer o processo de validação ou revisitar algumas premissas, começaram a perceber que elas estavam se aproximando de um teto, estavam se aproximando de um problema, e conseguiram antecipar isso e guiar, né, dar rumo a startup para a direção correta e colher os resultados futuros. Ou então, até tem case também que a gente tem de startups que faturavam bem, optaram por deixar de faturar para testar um novo modelo, um novo formato, que talvez 2, 3 meses depois se pagaria, mas ela preferiu correr o risco depois que ela coletou na validação. Então, tomando como premissa que a validação não é um checklist, não é algo que você faz só numa etapa, eu acho que é sempre bem-vindo você se questionar se, diante desse problema que eu tenho todas as variáveis para minha tomada de decisão. Obviamente você nunca vai ter, mas será que eu consigo, indo ao mercado, conversando com meus clientes, pelo menos mitigar um pouco o risco que eu estou correndo nessa nova iniciativa, nessa nova feature, nessa nova ação, nessa nova estratégia? Então, eu encararia muito mais com uma mentalidade, que é uma coisa que a gente falou também no início desse bate-papo. Legal.
A gente está já com um tempinho ali meio apertado, então a gente vai responder aqui algumas perguntinhas que foram feitas no decorrer do bate-papo. E a primeira pergunta que eu queria que vocês me respondessem é falar o seguinte, né? Ele tem uma startup de entregas e eles lançaram faz ou menos uns 7 meses. E com a pandemia, eles tiveram um boom, né, das entregas, passaram de 3.000 para 9.000 entregas no mês. Então, com esse boom que eles estão vivendo, eles estão querendo expandir para outra cidade e eles queriam entender melhor o que a gente pode falar sobre essa expansão que está acontecendo hoje. Acho que primeiro aí, parabéns, né, por estar conseguindo ter sucesso e crescimento nesse momento tão difícil aí para tantos negócios e para tantos setores. Quando a gente fala de expansão, é uma outra temática bem à parte, né, mas acho que vale a pena a gente dar algumas dicas, já que é o que você está passando aí nesse momento. A primeira delas, provavelmente você vai ter que aumentar a sua operação, no sentido até de talvez ou contratar mais gente, ou aumentar sua plataforma, torná-la mais robusta, seu produto, sua parte tecnológica. Então, tudo isso são coisas que você vai ter que se preocupar, né? Então, quando a gente fala de validação, de MVP, de uma primeira versão, normalmente a gente está falando de criar produtos que não escalam, só para você conseguir validar os conceitos e as premissas, né? Mas nesse momento que você está entrando, talvez você precise pensar em escalabilidade, precise pensar a longo prazo. Então, vale a pena algumas reflexões, né? Então, se daqui a 5 meses eu tiver que estar em 10 cidades e tiver, sei lá, 100.000 usuários, assim, né? 100.000 entregas ao mês, né? Que é o indicador que você trouxe. Quais que são as coisas que podem dar pau nesse meio tempo? Então, eu vou ter gente preparada para trabalhar toda essa operação, a minha tecnologia dá conta, o meu sistema, eu consigo garantir uma satisfação que nem eu estou entregando hoje, uma agilidade, enfim. Então, essas são algumas perguntas que vão te ajudar a entender quais são os próximos passos que você tem que ter nesse processo. Tem outra pergunta aqui, que era sobre um projeto de outra pessoa mais simples. Pode validar seu projeto um pouco mais complexo? Eu não sei se quem fez a pergunta quer articular um pouquinho. Eu acho que você tomar como premissa para a validação do seu negócio a validação do outro pode ser um pouco arriscado. Eu acho que pode ser uma forma de encurtar caminhos, mas não pode ser nada muito conclusivo. Eu acho que talvez quem já fez o processo de validação no seu mercado, muitas vezes pode te direcionar para o que ele já aprendeu, mas você tem que levantar suas próprias hipóteses e conversar com as pessoas que de fato sofrem com aquilo. Porque às vezes você pode atacar o mesmo problema no mesmo setor, só que você vai mirar personas diferentes. Então você pode explorar esse mesmo problema para um outro tipo de categoria ali da cadeia, ou para trás, para frente, em cima, do lado, ou seja, qualquer outra vertente também. Então tomaria cuidado para não prejudicar de fato essa construção e esse alicerce. A melhor fonte de conhecimento é você e o seu time mesmo. Até às vezes é comum o pessoal ler algum report de alguma consultoria, querer contratar alguma pesquisa de mercado. Não faz sentido isso daí para você montar como se fosse seu plano de negócios, né? É muito mais rico você ir lá, tete a tete, conversar com as pessoas, do que fazer isso daí também, de fato, de conversar com alguém que tem um projeto mais simples ou uma ideia que não é tão completa quanto a sua. Outra pergunta foi sobre validação com MVP. Falar um pouquinho sobre isso. Acho que dá para responder essa com um case prático da própria plataforma, assim. Antes de sair desenvolvendo linha de código para cima e para baixo, resolvendo bug, vamos pensar aqui na funcionalidade de mentoria. Como é que era feito isso antes? Basicamente tinha uma pessoa, eu, Miguel, Ana, Andrei, que a startup preenchia um formulário lá, qual é a demanda de mentoria, a gente via qual era o mentor, ou ela mesma já indicava, a gente falava com o mentor, oi, você tem agenda, e a gente fazia o match nele. Aí depois com a plataforma isso continua acontecendo, né, de uma maneira mais bonita, assim, digamos, né, a pessoa estava ali, você não viu o que estava acontecendo, mas tinha o Acer, né, conectando as duas pontas e a mentoria acontecesse. E hoje não, hoje já solicita e já está rodando perfeitamente. Então, acho que
isso é um bom exemplo de como você pode encarar essa validação de MVP. Ou seja, se eu sei qual é o job que eu preciso cumprir, eu estou cumprindo, estou gerando os ganhos que eram esperados pelo meu cliente, pelo meu usuário, está na hora agora de desenvolver linha de código, enfim, botar isso para valer. Mas enquanto der para fazer na mão, até para você aprender e descobrir se tem formas mais inteligentes de fazer, o que é muito comum também. Até depois, pode ser papo para outra hora, papo para o nosso grupo do WhatsApp, que o Andrei capitaneia aí, mas no início da plataforma ela era bem diferente de como ela é hoje. Então, para quem for mais nostálgico, assim, quiser saber, né, quem gosta de ser beta tester, a gente pode contar como é que era, qual era a lógica dos blocos, como é que funcionava para você avançar, e a gente só conseguiu refinar e entregar a solução que vocês veem hoje, depois de rodar muita coisa na mão, que vocês talvez pensassem que já estava tudo pronto. Acho que tem muita coisa que dá para falar de MVP, né? Vou só falar um pouquinho aqui, que no fim você faz um MVP porque você quer testar e que você quer validar de fato se alguma das suas premissas está correta, né? Então, você pode fazer um MVP para ver se de fato a sua solução resolve um problema. Então, por exemplo, trazendo de novo o exemplo do Luiz, né? O problema que a gente via era que a startup, o empreendedor, ele às vezes não conseguia se conectar com uma pessoa que podia resolver uma dúvida, uma questão dele, ou dar algum direcionamento estratégico para o negócio. E daí a gente quis validar se uma forma de conectar com algum mentor por meio de um matchmaking seria o suficiente, né? Então, pode ser esse o propósito de um MVP, ou o MVP também pode servir já para testar canal. Então, qual que é o canal que vai ter maior aderência para atingir a minha persona? Ou você pode querer testar a proposta de valor. Então, qual é a forma que eu vou comunicar a minha solução que mais vai ter aderência com o problema e com o público também que eu estou atuando? Então, tem vários MVPs que você pode fazer e várias formas de você testar também, né? Acho que é um outro assunto super extenso também. Perfeito. Até o nosso pod de MVP, que fica no bloco de produto, ele dá uns 10 passos de como você monta o MVP, e você precisa basicamente de todas as premissas de validação para montar o seu MVP. Não tem como fazer isso sem a validação. É um processo que às vezes você faz até ao mesmo tempo. Eu acho que MVP para o mundo de startups, a gente pode dividir em dois principais, que são os MVPs de mercado e os MVPs de produto. MVPs de mercado, você pode fazer, por exemplo, os testes de fumaça, que por exemplo, você vai lá, grava um vídeo demo falando como era seu produto, como foi o Dropbox, que ele só mostrava como é que funcionava, deu um interesse altíssimo, gerou muito tráfego, as pessoas se interessaram e foram lá e desenvolveram. Ou tem um MVP de mercado, por exemplo, que é tipo o Fake Door, que você já coloca um botão lá, uma feature no seu produto que ela não existe ainda, só para ver quantas pessoas clicam e de fato acessam. Já quando você vai falar para MVP de produto, geralmente os empreendedores ali no começo, sem tecnologia nenhuma, eles vão lá e fazem, por exemplo, o Mágico de Oz, que você acaba fazendo uma tela assim, simulando como é que fosse o produto, mas por trás tem os humanos ali fazendo o trabalho. Então, você coloca tipo um formulário, uma landing page para capturar aquelas informações, mas os empreendedores que vão fazer ali no começo também. Ou o próprio MVP Concierge, que você acaba tentando resolver o problema do cliente como se fosse uma consultoria particular dele, para entender toda a jornada na prática, e depois você, de fato, pegar e fazer linhas de código e desenvolver todo o produto e tudo mais. Então, tem essas diferenças que são bem atreladas a tudo que a gente falou aqui de validação. Bom, a pergunta aqui do Matheus foi, ele fez entrevista com em torno de 17 potenciais clientes, com umas entrevistas de 20 a 30 minutos, só que ele não usou a nossa metodologia da plataforma. Daí ele queria saber se dá para enquadrar tudo na metodologia ainda assim. Cara, é minha opinião, né, pessoal, e aí Miguel e Andrei compartilha, eu acho que assim, de forma alguma, essas entrevistas que você fez, elas vão para o lixo, né? Tudo isso gerou aprendizado, tudo isso gerou provavelmente insights para você. A dúvida agora com esse volume de respostas que você tem segurança para dar os próximos passos? Você sente que é o momento de dar os próximos passos? Ou conduzir uma nova bateria de entrevistas talvez mais aprofundadas, talvez num nicho mais específico, talvez numa persona determinada, vai te dar mais segurança para avançar.
acho que você responde essa pergunta já é um primeiro passo. O segundo é, mais uma vez, aquilo que a gente já tocou algumas vezes na tecla. Não tem um limite. Então, eu gosto de pensar assim, com quanto mais clientes você estiver conversando, quanto mais você estiver entendendo, principalmente nesse início, né, da jornada, como eles pensam, como eles cumprem com o job que está sendo proposto a eles ali dentro da sua plataforma ou da sua solução, melhor vai ser para você conseguir avançar de uma maneira a não gerar nenhum gasto desnecessário, seja de dinheiro, seja de tempo, seja de energia. Então, acho que sim, dá para você aproveitar, porque te ajuda a formular a hipótese, mas eu não pararia de rodar o ciclo de construção da hipótese, entrevista, análise, novo ciclo, aprofunda e assim vai. A próxima pergunta foi: por quais motivos vocês acreditam que mesmo startups que foram minuciosamente validadas podem falhar? Boa. Bom, a gente tem aquele clássico ranking do CB Sites, né, que fala por que as startups falham. Eu acho que aquilo sempre vai se manter. O principal motivo é porque não tem mais necessidade de mercado. Então, o hábito ou o comportamento dos consumidores mudou para algo que a gente de fato não estava olhando, não enxergou essa tendência. Então, por mais que você validou há um tempo atrás, hoje já não faz mais sentido. Tem problemas relacionados a time também, acho que isso é uma das principais causas, então briga entre sócios, desentendimento, não conseguiu pagar as contas e relacionado a pessoas. Problemas relacionados à precificação e finanças, ou seja, acabou o dinheiro, a gente não conseguiu capturar o valor suficiente, são alguns motivos que fazem as startups quebrarem. E um outro muito específico é quando a startup ela dependia muito de um canal de aquisição que não era proprietário e diferencial, como, por exemplo, o seu produto só depende de mídia paga no Facebook. O Facebook foi lá, mudou o algoritmo dele, e aí já era por onde você trazia os seus clientes. Então, às vezes, você tem que tomar cuidado com esses seus canais de aquisição e distribuição do produto também. Acho que esses são os principais motivos que as startups acabam quebrando, mesmo que elas tenham validado muito bem o produto dela também. Legal, acho que essa é uma resposta aí resumida, mas até para quem quiser saber mais, a gente tem um podcast da ACE que chama Growthaholics também, né? Então, até na própria plataforma ali da Growthaholics for Startups, no canto superior direito, Andrei, me corrija se eu estiver errado, você vai conseguir acessar ali a nossa newsletter, que chega toda quinta-feira, e também o nosso podcast. E tem aqui o episódio 5, que ele tem 52 minutos, que é justamente respondendo essa pergunta, né? Por que as startups morrem? Então, acho que é uma baita fonte aí para aprofundar nessa temática. Perfeito. E às vezes, até um ponto que eu não comentei, que até nesse episódio o pessoal fala muito, é que pode surgir um competidor mais forte, mais preparado. E ele resolveu o problema de uma forma mais simples e gerou uma disrupção naquele mercado também, de uma coisa que você não conseguiu endereçar ali nas nuances do que o cliente estava sofrendo e por que de fato ele estava usando também ali o seu produto. O Pedro Henrique ele perguntou, né? Qual que é a visão de vocês sobre startups que apresentam soluções muito completas? Ele teve uma experiência de feedback do primeiro pitch dele, que disseram que foi sensacional, mas que resolviam muitos problemas. Tá estranho. Startups resolvem uma ou duas dores por vez, segmentam vários produtos e apresenta para nós novamente. O que vocês acham sobre isso, galera? Bom, eu concordo assim com esse feedback que foi passado, né, pelo contexto que você trouxe para nós, mas de fato assim, né, se você já logo de cara no começo da sua jornada da sua startup já está querendo endereçar muitas coisas, muitos problemas e para isso a sua solução vai ter vários features e ferramentas para serem utilizadas. Provavelmente você vai ter uma dificuldade muito grande para trabalhar os próximos meses aí do seu negócio, né? Até se a gente for estudar algumas das startups de maior sucesso no mundo e até mesmo aqui no Brasil, como o Nubank, o Nubank por anos estava ali fazendo cartão de crédito e esse era o único produto ali que o Nubank oferecia no começo e por muito tempo, né? E demorou bastante para o Nubank começar a diversificar com outros produtos, como a conta corrente, um banco,
um modelo de benefícios, um cartão de débito também, enfim. Então, é muito difícil você conseguir, logo de cara, trabalhar com tantas funcionalidades diferentes. Então, é muito importante que você consiga focar, né? Então, até dentro do processo de validação, tem uma etapa que é de você conseguir identificar pain points e também priorizar esses pain points por meio da matriz needs. Então, você com certeza vai identificar que tem vários problemas aí que você vai querer atuar e querer resolver. Mas é importante você começar pelos mais latentes e pelos mais agudos, para depois disso ir expandindo a sua solução para novas áreas correlatas, né? Então, de fato, ter foco no começo e ao longo de toda a jornada, na verdade, é um exercício difícil, porém é uma competência aí essencial de bons fundadores de startups. E vamos aí para a última pergunta. O Cauê perguntou, né? Diante desse período de quarentena, ele viu que os clientes deles os serviços acabaram sendo suspensos e a taxa de churn começou a subir muito. Como que ele pode combater esse cenário, sabendo que a solução dele já foi validada no mercado? Bacana. Semana passada, eu e Felipe da Ace, a gente fez uma live bem focada em falar desses desafios, né, que estavam acontecendo com as startups. Até mandei o link aqui no chat também. Tem lá no canal do YouTube como os principais desafios que as startups enfrentam. Eu acho que, diante desse cenário que a gente está enfrentando, você pode estar prevendo o que está acontecendo com o churn, né? Então, você pode ter indicadores que vão te mostrar que aquilo pode vir a acontecer, como, por exemplo, a quantidade de acessos ao FAQ, ao atendimento, a pessoa começou a ver a página de opções de pagamento, começou a acessar minhas contas, começou a parar de usar. Você pode começar a ficar vendo o que vai gerar aquele cancelamento. E aí, mais do que tudo, é o momento que você pode abrir mão de receita, mas manter o cliente ainda. Então, você pode trazer condições mais flexíveis de pagamento, atendimento, postergar alguma coisa, oferecer algum desconto, oferecer um ou outro benefício para ele. É o momento de você tentar criar esse relacionamento com os clientes, porque essa crise vai passar, mas você precisa de fato ali entender o que está acontecendo com o cliente. Nesse momento, o cliente ele quer economizar grana ou ganhar mais grana. Se você de fato não ajudar ele nesses dois principais jobs, vai ser muito difícil ele continuar com você nesse momento e talvez você nem deveria existir se você não ajuda alguém a economizar ou você não ajuda alguém a ganhar mais também. Então, talvez a opção é você, de fato, focar ali nesse relacionamento com as startups, com os clientes e flexibilizar nos pagamentos, porque é melhor você abrir um pouco mão da receita, mas fidelizar aquele cliente, porque ele ficar com você, aumentar o LTV dele com você, vai ser muito mais valioso também. Legal, gente. Muito obrigada aí pelas respostas. E para finalizar, a última perguntinha que eu queria fazer para vocês. Que tipo de leitura, de conteúdos ou podcasts vocês indicam para o pessoal estar explorando um pouco mais? Legal, acho que o Miguel já deu um spoiler aí, mas o podcast da Ace Growthaholics é bem legal, tem vários episódios aí sobre startups e os desafios de estar empreendendo, tirando as ideias do papel e rotas também para startup. Tem alguns livros que a gente usa bastante aqui na Ace, né, como referência assim, de conteúdos também. Então, eu acho que o principal sobre validação que a gente tem é o do Steve Blank, que criou esse conceito de Customer Development, né, que tem tudo que a gente vê hoje sobre validação, que é o The Startup Owners Manual, que explica ali um pouco essas nuances da validação. Se digitar livro Steve Blank, você vai achar ele. O Lean Startup, do Eric Ries, também acaba sendo um livro básico para todo mundo estar entrando. Eu acho que esses dois, assim, para começar, já são suficientes. Os outros que vêm com o tempo são a mais. Tem dois que eu li recentemente sobre produtos, assim, que eu achei bem legal, que é o Inspired, também, que fala várias coisas sobre produtos digitais e validação, e o outro que é o The Lean Product Playbook, que ajuda você, de fato, a montar um produto de uma maneira mais enxuta também. Acho que seriam esses 4 livros aí que eu indicaria. Muito bom, acho que o Andrei aí é a nossa enciclopédia, né? É uma máquina de leitura e de referências. Eu vou trazer duas que são um pouco mais básicas e que eu acho que a leitura é fácil, mas que ajuda a ir moldando o mindset. Um deles é o de 0 a 1, que ajuda a entender um pouco mais essa criação de produtos e criar negócios inovadores aí partindo do zero.
Também um outro que a gente até cita nessa parte de proposta de valor é o Value Proposition Design, que também é um livro bem fácil, bem intuitivo e lúdico aí para ajudar nessa parte de construção de proposta de valor também. Mas eu recomendo super ir aprofundando nas leituras que estão aí recomendadas dentro de cada um dos pods. Sempre tem também conteúdos complementares para ir aprofundando dentro dos conceitos, né? Acho que vale a pena falar que os vídeos eles são uma introdução e trazem o conceito de uma maneira mais didática e inicial, mas que dá para se aprofundar muito em cada um dos conceitos que estão aí dentro dessa trilha aí de validação também. E para quem curte também outras formas, né, de consumir conteúdo que não só livros, eu recomendo aí o podcast da ACE, né, o Growthaholics, que o Miguel comentou. A gente tem produzido vários conteúdos legais, a gente tem vários conteúdos legais também no nosso canal do YouTube, nas nossas mídias, seja LinkedIn, Instagram. Então, eu recomendo que vocês sigam. E falando um pouco da plataforma, né, da Growthaholics for Startups, a gente acessa diariamente, algumas vezes por dia. A gente adora quando a gente vê novas startups entrando, a gente adora ver o progresso de vocês. Então, sempre que vocês quiserem tirar alguma dúvida, a gente está no grupo, usem e abusem da comunidade. Se você tem uma startup que quer ser avaliada pela ACE para o nosso processo de investimento, eu, a Manu, que vocês também vão conhecer lá no grupo, a Diane e o Pedro, a gente olha também diariamente, então não deixem de preencher o assessment. E eu acho que as ferramentas estão dadas, né? Acho que a informação está organizada para vocês. Agora é consolidar, sair da live, botar a mão na massa e começar a validar ou começar a fazer o que essa startup precisa nesse momento. Legal, gente. Então, a gente vai finalizar aqui o nosso webinar. Obrigada, Andrei. Obrigada, Miguel, Luiz, e também a todo mundo que participou aqui da nossa live. Aqui na minha tela, não sei se está todo mundo enxergando, mas a gente colocou o QR Code e o link também, que eu já mandei aqui no bate-papo da nossa plataforma. Então, para quem ainda não se inscreveu, ou quem tem alguém que queira indicar para poder se inscrever, está aqui, tá? Tem aqui nessa tela. Também pode falar comigo, com o Andrei, ou com todo mundo da ACE, que a gente pode também ajudar nesse processo. E no final do nosso webinar vai sair para vocês um link de pesquisa de satisfação em relação ao que a gente apresentou aqui. Então, seria muito legal se vocês respondessem para a gente poder estar melhorando cada vez mais. É isso, gente. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, Grande tchau. abraço aí.